empreendedorismo ele tem muitas curvas, um dia você está em alta, um dia você está em baixa, e a pergunta é, no dia que você está em alta, você está construindo seu futuro? E no dia que você está em baixa, você construiu seu futuro? Sejam bem-vindos ao Selavicast, esse programa que regularmente nós estamos trazendo aqui para vocês, trazendo novidades do mercado imobiliário, mas também trazendo histórias de vida que inspiram, porque Selavi significa assim é a vida. E essa é a intenção desse podcast. Além de trazer muitas informações que te ajudem a tomar decisões assertivas para investimento, é também te trazer dicas que melhorem a sua vida. E hoje, muito especial, gente. Eu vou receber aqui um cara que só para escrever o currículo dele, e eu tive que omitir algumas coisas aqui, porque senão eu ia ficar metade do podcast só falando da biografia e o currículo desse camarada aqui, ó. Ele é fundador da Ecoville, a maior rede de franquia de produto de limpeza do Brasil. Ele é fundador do Ecossistema 300 Franchising, que é o maior ecossistema de franquias da América Latina, com mais de 14 mil franquias. Ele é sócio de mais de 80 empresas, ele é empreendedor Endeavor, ele foi empreendedor do ano pela Ernst Young, ele já foi 6 vezes tema da revista Forbes, aqui no Brasil, no Chile e na Argentina. Presta atenção nisso. Investidor imobiliário, sócio da Selavi, e ainda esse cara arruma tempo para ser marido da Bruna, papai do João Vitor e do Pedro Léo e vovô da Antonella. Senhoras e senhores, com vocês, Leonardo Castelo. Seja bem-vindo, Léo. Diego Sperandio. Tamo junto. Obrigado pelo convite, pela apresentação. É grande prazer falar desse tema. Te confesso que já fiz muitos podcasts pelo Brasil, você sabe disso. Nunca foi abordado para falar assim, Léo, vem aqui falar sobre como que você consolidou sua grana. E vai ser um prazer estar aqui com vocês e com todos os ouvintes aí que curtem e acompanham o trabalho da Selavi. Obrigado, Léo. Léo, pra gente é uma honra, você sabe disso. E eu quero... Tem muita gente que nos acompanha que já conhece a sua história. Mas tem gente que ainda não te conhece e não conhece a sua trajetória como empreendedor, que é incrível, né? Quanto tempo você já empreende, Léo? 19 anos. Foi sempre muito fácil, né? mais ou menos. Léo, a sua história como empreendedor começou na Ecoville? Então, minha história como empreendedor começou aos 30 anos de idade. Eu sempre tive vontade de empreender, mas aquela vontade eu ainda não tinha achado um projeto. Começou na Ecoville. Até gosto de falar, Diego, que eu sou um paulistano de nascença, mas um catarinense de coração. Estou aqui em Santa Catarina já há 19 anos. Você também paulistano, sim, né? Sim. Estou aqui em Santa Catarina há 19 anos. Vim aqui para empreender e, graças a Deus, as coisas vêm dando super certo. Isso, você saiu de São Paulo para empreender em Santa Catarina? Eu saí de São Paulo para montar a Ecoville na cidade de Joinville. Legal. Cara, sabe que assim, eu gosto bastante de podcast porque às vezes você começa a lembrar de coisas, né? E vindo de Joinville para cá, porque nesse momento nós estamos aqui na cidade de Itapema, né? Quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando, poxa, a gente vai falar sobre mercado imobiliário e 19 anos atrás eu comecei a empreender, ainda não ganhava muito dinheiro, depois a gente entra nessa história, sim, mas quando eu comecei a ganhar, Balneário ainda não era Balneário, Itapema ainda não era Itapema, e eu lembro que eu olhava para isso aqui e falava, cara, isso aqui vai explodir. Explodiu e eu deixei muita oportunidade passar. Então, assim, tem muito, o mercado imobiliário proporciona muita oportunidade, né? Eu acho que é onde, no final das contas, o empresário consolida o patrimônio dele, mas isso é outra coisa. Ô, Léo, sabe a coisa que eu mais escuto aqui nessa região? Por que eu não investi antes? Não é verdade? Você falou quando você chegou em Joinville, Balneário não tinha passado pela explosão e consolidação, né? Aí veio Itapema e agora a bola da vez é Porto Belo. Porto Belo, né? E o que eu mais escuto atendendo clientes nessa região é que o cara fala assim, poxa, se eu tivesse feito isso há 10 anos atrás,
E daqui 10 anos nós vamos ouvir a mesma coisa. Poxa, por que eu não investi há 10 anos atrás? E essa é uma das perguntas que eu tenho para fazer para você. Porque você começou essa carreira como empreendedor. Eu sei que o começo é sempre muito penoso, né, Léo? Desafiador, né? Bastante desafiador. E quando que você entendeu? Acredito que de um momento em diante você começou a ganhar dinheiro, né? Quando que você entendeu que você precisava separar uma coisa da outra, tirar o dinheiro que eu ganho da empresa não é meu, é da empresa, e consolidar um patrimônio pessoal na sua pessoa física? Cara, esse é um tema bem interessante, né? Porque hoje eu mentoro muito o empreendedor, né, Diego? Desde empreendedor pequeno, médio, até empreendedor gigante. Só que eu lembro da minha trajetória especificamente. Parece assim, tem gente que olha para o cenário de hoje e fala, poxa, o cara é bom. Mas deixa eu contar um pouquinho aqui das cagadas. Cara, para te ser bem sincero, Diego, os 5 primeiros anos de empresa, a gente bateu muita cabeça. Cara, sabe por quê? Falta de conhecimento. Tem uma coisa que hoje eu acredito, falta de andar com gente boa, sabe? O ambiente que eu tava não me proporcionava um conhecimento além. Sim. Até então, eu nunca tinha saído fora do Brasil, então tinha também uma visão limitada. É igual, tipo assim, tem gente que, às vezes aqui no podcast eu vou falar Balneário Camboriú, às vezes o cara tá fora, não imagina o que tá se tornando isso aqui. Cara, um negócio assim, é a Dubai brasileira, é o metro quadrado mais valorizado do Brasil, junto com Itapema, e agora Porto Belo, a bola da vez. Então, eu fico pensando, cara, por que a gente erra tanto? Porque a gente não tem visão. Então, para mim, o principal detalhe dos erros quando você começa a empreender é por falta de visão. E eu e meu irmão, por ter uma relação muito de confiança, o nosso início de trajetória era assim, nosso negócio batendo cabeça 2 anos, 3 anos, depois de 3 anos a gente passou a ganhar dinheiro. Só que, assim, nós não tínhamos uma sociedade com acordo de cotistas, com divisão de responsabilidades. 2 irmãos que decidiram empreender juntos. Decidiram empreender e que queriam muito fazer acontecer. Então, assim, se meu irmão quisesse pegar um dinheiro do caixa e falar assim, cara, quer saber? Nós nunca fizemos essas coisas, mas quer saber, vou comprar um carro? Ele podia comprar e eu não ia falar nada. A mesma coisa sobre mim. Só que conclusão que eu chego hoje? Esse modelo de gestão não funciona, porque uma hora dá pau. Então, quando a gente tinha ali, olha só, 2012, 5 anos depois de empreender, eu conheci um mentor através da Endeavor. Guilherme Grossman. Esse cara era CFO de uma empresa chamada Beleza Natural, que era uma empresa Endeavor, uma empresa de cosmético e salão de beleza. E aí ele pegou e chegou para mim e falou assim, como que tá o planejamento orçamentário de vocês? 5 anos de empresa, tá, gente? Eu falei para ele assim, o que é isso? Ele falou assim, cara, você tem que organizar as despesas da sua empresa, saber em quais contas colocar, aonde que você... Para onde o dinheiro está indo. Para onde o dinheiro está indo, o que você investe, o que é custo fixo, o que é custo variável, quanto que vocês esperem que a empresa sobre. Em 2012, nós fizemos o primeiro plano orçamentário. Foi ali que a gente começou a falar sobre o tema divisão de lucros, sobre o tema Prolabore. Ali a gente começou a ter um pouquinho mais de governança. O que aconteceu dali para frente, Diego? Eu acho que tem 2 vertentes. E eu queria trazer um ponto de atenção super importante. Eu acabei de ver estava vindo na estrada e vi no Instagram um menino sendo entrevistado de 22 anos de idade. E aí o repórter pergunta assim, o que você faz? Um menino com 22 anos, eu sei que hoje a molecada está empreendendo, sim, diferente da nossa época que a gente começava depois. E o menino pegou e falou assim, eu faturo 1,5 milhão por ano. E aí o cara perguntou, e qual que é a sua renda? Ele pegou e falou assim, eu não acredito em renda. Meu negócio é equity, porque empresa rica, fundador pobre.
Fundador pobre, empresa rica. E eu já falei essa frase muitas vezes. E eu não acredito mais nela. Porque eu acredito que o negócio, ele seja para você construir patrimônio e construir riqueza no meio do caminho. Prosperidade. Você não pode colocar só na empresa. Exatamente. Então fica para você aí que gravou esse vídeo, que eu estava te assistindo, um baita de um vídeo. Admiro muito a juventude, de 22 anos de idade, já com uma empresa faturando 1,5 milhão. Mas você precisa reservar uma parte para você diversificar investimentos. Sim. Esse foi o primeiro ponto, Diego. O segundo ponto que eu queria trazer aqui. Teve uma vez que eu já estava tendo um baita resultado, eu já vendia muito, todo mundo falava que eu tinha sucesso e eu não tinha riqueza. E quando eu digo riqueza, eu estou falando de grana, tá, galera? De usufruir, de falar assim, cara, eu tenho patrimônio. E eu peguei e falei, cara, tem coisa errada. E aí eu fui conversar com um mentor financeiro, um cara que era superintendente de banco. E ele pegou e falou assim, Léo, riqueza está diretamente relacionada a estudar sobre dinheiro. Você precisa estudar, você estudou sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre vendas, e por isso que você está começando a ter resultado. Agora você tem que estudar sobre riqueza. E um dos conceitos de riqueza é a diversificação. Não colocar todos os riscos no mesmo lugar. Um dos conceitos de riqueza é você multiplicar dinheiro. E uma das maiores formas de multiplicar dinheiro é investir no mercado imobiliário. Então, lá no meu início, olha só, 5 anos batendo cabeça, comecei a ganhar dinheiro, já comecei a dar os meus primeiros passinhos. E sei que de repente você deve estar pensando aí, mas é porque eu não tenho tanto dinheiro. Cara, mas começa. Entra no mercado, compra um apartamento, começa pagando 2 mil por mês. Você vai ver que lá na frente vai valer a pena na sua vida. Então, Diego, eu acho que durante uns 5 anos eu bati muita cabeça. Quando eu entendi o jogo, a gente começou a construir a nossa velhice. Sim. Sabe? Com uma solidez. Falei assim, cara, será que eu vou... Porque assim, vamos e convenhamos, empreender é duro todos os dias. Pô, eu vou ficar até os 80 anos de idade empreendendo e não vou ter nenhuma renda passiva? Sim. Então foi o que a gente pensou. Ô, Léo, muita gente acredita ou imagina, que não conhece aqui o mercado, que para você investir aqui você precisa ser rico. Ainda mais quando eu trago um Léo Castelo aqui para falar disso, né? O pessoal fala, pô, mas o Léo é um cara bem sucedido, multimilionário, enfim. Só que hoje, e a gente está vivendo essa experiência, eles têm imóveis aqui na região que a parcela é R$ 1.500. E o cara já começa a consolidar patrimônio. Léo, e aí vocês tiveram esse start, essa chave, e começaram a investir no ramo imobiliário. Como que foi esse direcionamento? Vocês já entenderam que agora onde investir no ramo imobiliário? Como que vocês buscaram informações para ter onde investir? Cara, então, eu acredito muito, Diego, que investimento precisa ter tese. O que eu estou chamando de tese? Eu não sou investidor em qualquer tipo de negócio e também não sou investidor em qualquer tipo de imóvel. Eu sou o tipo de investidor que eu gosto de aproveitar a oportunidade. Então, se você falar assim, Léo, você tem um super tesão em ter um imóvel frente mar em Balneário Camboriú, eu vou responder para você que não. Porque eu perdi a vez de comprar um imóvel frente mar. Nesse momento agora, ele é um imóvel caro. Ele não é um imóvel que, para mim, vai ter a mesma rentabilidade do que se eu investir em Porto Belo. Sim. A rentabilidade é diferente. E quando a gente fala em... Mesmo que seja um imóvel para usufruto, você sempre pensa na valorização. Eu sempre penso na valorização. E tem uma parada, Diego, que isso é meio que um posicionamento de vida. Porque quando eu comprei carro, eu sempre ia comprar carro assim, carro a gente sempre perde dinheiro. Então eu sempre entendia, deixa eu entender qual carro, dentro do padrão que eu espero, qual a marca que tem a menor desvalorização, qual a marca que eu vou perder menos dinheiro. A mesma coisa para o imóvel. Cara, eu vou comprar um imóvel de 500 mil, de 1 milhão ou de 10 milhões, deixa eu entender qual que vai me trazer a maior valorização percentualmente falando. Às vezes você fala assim, puta, investi 10 milhões em um imóvel e ele deu 10% de valorização. Investi 1 milhão em um imóvel e deu 400% de valorização. Cara, eu vou colocar minha grana aqui.
E provavelmente eu vou comprar mais de um imóvel nesse setor justamente para diversificar risco até nesse setor aqui. Cara, mas uma coisa que eu já aprendi. Existe até um estudo, eu não lembro a tese, mas esse estudo, um dia eu estava trocando ideia lá no Seus Clube com o Thiago Nigro. E ele trouxe um insight, cara, que eu comecei a refletir. O mundo não aumenta de tamanho. Ele só diminui. Por que que ele diminui? Porque a população aumenta. A população aumentando, cada vez mais terras vão ser tomadas. Aí vem oferta e demanda. Quanto maior a escassez de terra, maior a valorização. Então, nunca que você investir em terra ou em imóvel, você vai perder dinheiro. Você não vai perder dinheiro. Existe não é uma lei universal, mas eu nunca ouvi falar alguém que fala assim, investi e perdi. Não. Tem até um ditado, né, Léo? Quem investe em terra não erra, né? Não erra. Não tem. Do meu avô, do meu pai, investir em terra é investimento certeiro. E agora eu troquei essa tese, tá? Quem investe em Itapema e Porto Belo não erra. Porque eu não conheci ninguém, Léo, eu não conheço ninguém. Eu tô em Santa Catarina há 15 anos, também vim de São Paulo. Não conheci ninguém que investiu nessa região que se arrependeu, que não teve ágio, que não teve depois até facilitação para revenda, enfim. E você falou de não precisa ter muito dinheiro, né? Começa pequeno. O meu primeiro imóvel aqui em Porto Belo, ele representa um salário mínimo hoje. Entende? O que eu pago de parcela... E valorizou muito. Eu tenho... 2023 eu comprei ele. De 2023 para cá, ele já teve quase 60% de valorização. Em 3 anos. 3 anos. É bastante coisa. Uma média de 20% ao ano. O que valorizou isso no Brasil? Qual investimento? É difícil. Seguro que você tem um imóvel como segurança é difícil. Exatamente. Ô, Léo, e litoral catarinense? Porque você estava lá em Joinville, norte de Santa Catarina. E eu sei que você tem alguns investimentos ali. Um deles faço questão que você conte aqui, porque há dias atrás você soltou um story falando da sua casa lá em Pissarras, né? E eu quero que você conte essa história aqui também. Mas o que fez os olhos de vocês brilharem? O litoral eu acho que é mais negócio. Porque você já me disse que nunca sonhou em ter não que não sonhou, mas não era a pretensão ter um apartamento frente ao mar. Cara, é porque assim... É fogo isso que eu vou falar, porque a gente cada vez mais fica despertando pessoas do Brasil inteiro para vir para cá. Mas eu vim para Santa Catarina 19 anos atrás. Eu viajo o Brasil inteiro, dando palestra, consultoria, olhando as empresas do grupo. Cara, desculpem os outros estados. Não tem igual Santa Catarina. Em termos de cultura, de clima, de uma região super empreendedora, e o PIB da região mostra isso, o quanto a região é próspera. E quando você pega como consequência, o litoral catarinense, no geral, não é só uma questão de ser bonito. Ele valoriza demais. Ele valoriza demais. E aí, Diego, até então, isso começava ali no ano de 2014, eu e meu irmão tava se sentindo ricaço. Aí a gente pegou e falou, cara, quer saber, tamo rico, vamos comprar uma mansão na praia. E aí eu lembro, Diego, que a gente colocou um teto essa história é bem engraçada, acho que eu nunca nem te contei. A gente colocou um teto e falou, cara, vamos investir 1 milhão num imóvel frente ao mar. Só que a gente não frequentava tanto assim. Só que a gente queria passar a frequentar. E aí, cara, quando você está em Joinville, parte norte de Santa Catarina, você está em Joinville, você tem a possibilidade de ir para São Francisco do Sul, que está tudo certo, que é uma região super legal, mas é uma região mais antiga, né? Muita casa histórica. Então, assim, se você quisesse algo mais moderno, você tinha que vir para o lado de cá do litoral. E a gente pegou e falou, cara, Balneário já está muito caro. Então, Balneário já tinha explodido em 2014. Tem Itapema, e aí a gente veio olhando para as regiões. Itajaí, região portuária, não é muito o que a gente queria. E a gente veio para Pissarras, que está aqui pertinho de Porto Belo e Itapema,
que também está explodindo. E aí, Diego, a gente chegou para um corretor e falou, eu queria um frente mar 1 milhão. O cara falou, vocês estão de sacanagem, pô, não tem frente mar de 1 milhão. Aí o cara começou a mostrar as casas de 1 milhão, e a gente falou, caramba, com 1 milhão não compra mansão. Aí tá, né? O corretor falou, eu tenho um imóvel para vocês. Um frente mar de um casal, já de idade, 70 e poucos anos de idade. A casa tem 9 suítes. Então você imagina, Diego, que para um casal estava muito grande. E ele falou, poxa, isso aqui era um ambiente de tanta felicidade para minha família. Meus filhos vinham, mas eu tenho um morando na Inglaterra, um na Irlanda, um não sei aonde. Agora só eu e minha esposa e eu quero vender. Aí, Diego, eu lembro que a gente pegou 2 apartamentos que nós tínhamos em Joinville e demos a diferença, 1 milhão e 800. Eu estava 3 meses atrás nessa mesma casa ali em Pissarras, pedi para o GPT fazer uma conta para mim. Pega 1 milhão e 800 na data de outubro de 2014, atualiza esse dinheiro para hoje, baseado em taxas de juros da realidade de lá para cá, mas ao mesmo tempo me coloca se esse dinheiro tivesse aplicado. Taxa de juros, dinheiro aplicado, dava um retorno de 1 milhão e 800 para 3.200 a 4 milhões entre as duas vertentes. Eu não lembro qual era qual. Sim, sim. Eu recebi uma proposta nesse imóvel, que é um frente mar, terreno de 900 metros quadrados, obra de 600 metros, para um cara construir um prédio de 12 milhões. A proposta. Ou seja, em 10 anos... E você negou? Neguei, porque eu sei que vai valorizar mais. Coitado do corretor, né? Não, inclusive contando aqui pra galera, você foi um que falou que tinha cara de prédio, querendo comprar. Eu peguei e falei, Diego, vou segurar um pouco mais, porque eu sei que vai valorizar mais. A região aqui tá muito estourada. Então, Diego, 2014, quando nós vimos isso, ali em Pissarras, as coisas ainda estavam baratas. O que nós fizemos? Começamos a investir em uns terreninhos ali, oportunidades. Lembra que eu falei das teses de investimento? Sim. Eu adoro oportunidade. Quando tem alguém que de repente está precisando de vender alguma coisa e fala assim, cara, eu me disponho a vender um pouco mais barato para você. Sim. E, cara, qual que é o detalhe? Quem está procurando a oportunidade, eu me proponho a comprar um pouco mais barato. Quando eu olho para Porto Belo, eu fico olhando esse pool chamado Porto Belo, ele é uma grande oportunidade. Por que é uma grande oportunidade? Porque nós já sabemos que hoje está mais barato e vai ficar mais caro. Sim. Essa já é uma realidade comprovada em todas as cidades ao redor. Então eu fico pensando, para que ficar procurando quem quer vender mais barato se eu já sei onde tem um polo, eu posso escolher o imóvel ali. Então de lá para cá, tanto eu quanto meu irmão, a gente vem olhando com bons olhos. O Lê ultimamente comprou 2 apartamentos ali no Perequê. Sim. Sim. E tem gente que imagina assim, que estágio de obra que vocês investem. Lembra que eu falei para vocês que eu procuro oportunidade? Então, às vezes você pega uma obra que está no meio, que está num preço legal. Às vezes você pega o cara que está começando a obra, que está num preço legal. Uma coisa que eu sugiro para que as pessoas façam, que tenha uma boa pessoa assessorando. Porque eu acredito que é tipo assim, ó, vou treinar. Cara, eu vou treinar com personal. Sim. Vou vender minha empresa, vou comprar uma boutique de M&A. Cara, você vai comprar um imóvel, procura uma pessoa para te assessorar, porque ele sabe quais são as construtoras que estão bem das pernas, quais são as construtoras que o imóvel não valoriza, e por isso que a profissão do especialista em imóvel que faz essa curadoria, Diego, é uma profissão que eu valorizo muito. Eu faço questão de pagar muito bem. Por quê? Porque, cara, no final das contas, isso aqui é irrisório perto do quanto a pessoa pode te representar, te levar um imóvel legal. Uma decisão certa. Uma decisão certa. Te orientar para uma decisão certa. Aliás, Léo, você tocou aí em Porto Belo, né? Tem gente também que acredita que o hype de valorização dessa região já acabou, né? Agora há pouco eu conversei com o Cris, que também é um grande investidor. Falei assim, Cris, você acha que a gente já passou pela a melhor fase de valorização da região? O Cris falou, eu acho que a gente não passou nem pelo começo da valorização. Eu ia falar isso. Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, eu acho que Porto Belo não começou ainda a valorizar. Porto Belo está começando
a emergir? Cara, um detalhe que eu gosto sempre de pensar é assim, ó. Cara, onde que a galera que é rico de verdade coloca dinheiro? Tem os ricos empresários, mas vamos falar de quem tem visibilidade. Sim. Que talvez tangicie mais as pessoas que estão ouvindo. Cara, a maioria dos artistas, jogadores de futebol, tem apartamento e casa pro lado de cá. Por que eles têm? Não é só porque os caras têm grana, não. É porque os caras têm gente assessorando para investir. Exatamente, orientando. Orientando. Então, assim, puta, Neymar Júnior, Alexandre Pires, esses cantores tudo, eles vieram para cá no começo e começaram a comprar um monte de coisa. Sim. Né? Quem é aqui da região sabe o quanto esses caras investiram. Neymar mesmo tá fazendo um puta de um... Ali é Porto Belo? Bairro, Porto Belo. É um bairro inteligente, né? Bairro inteligente, né? Um bairro planejado. Eu fui lá conhecer, que o Diego foi tentar me vender lá. Vixe, aqui, entrou numa conversa, vacilou, quando você vê, você tá assinando um cheque. Mas é para negócio bom. Ele me levou lá para conhecer, cara, eu fiquei muito surpreso. Você me levou naquele outro condomínio também, no Golf... No Terra, né? Resort. Puta, pessoal, assim, ó, isso aqui tá só começando. Esse que você me levou lá, eu fiquei impressionado. Acho que é umas 7 etapas, né? Tem uma etapa que é temático para tênis, então tem dezenas de quadras de tênis. Vai ter a escola do Rafael Nadal. Nadal? Dentro do... Vai ter até uma das maiores praias artificiais, né? Uma das maiores do mundo. Assustador. Aí eu fico pensando, puta, não tive dinheiro para investir aqui dentro. Cara, começa a olhar para fora, porque tudo ao redor vai valorizar. Vai valorizar, é verdade. O Viva Park puxou essa... foi a locomotiva Fala pro pessoal o que é o Viva Park, que às vezes o pessoal não sabe. Viva Park é um bairro planejado, inteligente, recebeu diversos prêmios internacionais e só para você ter uma ideia, você consegue trabalhar, estudar, fazer academia, ter momentos de lazer com a sua família, tudo dentro de um bairro com total segurança. Hospital, né? Hospital. Dentro do Viva Park vai ter uma escola de medicina, uma faculdade de medicina. Então imagine, Léo, como que isso vai alavancar a valorização da região. E além, e como plus, ainda tem o mar, né? O mar de Porto Belo. O mar é o... É o plus. É o plus. O mar de Porto Belo, que é um dos mais belos do Brasil. A Costa Esmeralda, né? Uma das costas mais belas do Brasil. E do ladinho de Bombinhas, que também é um lugar deslumbrante. Léo, e o Léo fala assim sobre investimento imobiliário aqui na região. Aí o pessoal fala assim, poxa, mas o Léo pegou a melhor fase há tantos anos atrás. Muita gente pensa que tem essa tese de que a melhor fase já passou. Léo, tem o que vocês compraram aqui em Porto Belo? Acho que 30 dias? 30 dias, mais ou 30 menos. Cara, eu vou contar um negócio pra vocês aqui que... Se o Léo já comprava antes de eu estar aqui, imagina agora que eu tô aqui. É sobre isso que eu queria contar. Que talvez eu não tivesse contado nem pra você. E a gente é sócio. Lembra que eu te falei que tu tem uma tese? Sim. Cara, quando nós fomos montar a Selavi, eu acho que a grande tese, né, Diego, do negócio é trazer um atendimento diferenciado, uma curadoria diferenciada para o investidor. Para que ele tenha retorno do investimento, etc e tal. Essa é a tese do negócio. Sim. Agora deixa eu te contar a minha tese. A minha tese foi o seguinte: se eu tenho um negócio no mercado imobiliário, eu vou estar o tempo inteiro entendendo as melhores oportunidades para mim investir. Cara, na verdade, Diego, isso aqui para mim é uma oportunidade de entender, tanto que você direto, Léo, tem um imóvel tal que eu acho que é legal para investir. Léo, assim, ó. Começa o áudio assim, ó. Léo, mosca branca do olho azul, hein? Então, na verdade, um pouco é isso, Diego. Assim, eu tô com 49 anos de idade, né? 19 empreendendo, 10 de Coca-Cola, então 30 anos trabalhando muito. Eu acredito que eu tenha mais 10 anos com o pé muito fundo no acelerador. E depois, galera, eu quero dar
não é pé no freio, mas quero ir para o conselho da empresa. Só, cara, que você não consegue fazer isso empreendendo se você não tiver garantido o seu futuro. Sim. E para mim, Diego, de verdade, a garantia do meu futuro foi mercado imobiliário. Sim. Entendeu? Tem uma renda passiva hoje relevante de imóveis alugados e é um dinheiro que não perco mais. Se algum dia eu falo assim, puta, me apertei, é fácil você liquidar, porque eu tenho imóveis de todos os valores, valor baixo, médio e alto. Então, de verdade, acredito que o empreendedor ele tenha que colocar um pouco a mão na consciência, começar a construir o seu futuro no presente, com a mudança de mentalidade, com o entendimento do que é o empreendedorismo. Sim. O empreendedorismo ele tem muitas curvas. Um dia você está em alta, um dia você está em baixa. E a pergunta é, no dia que você está em alta, você está construindo seu futuro? E no dia que você está em baixa, você construiu seu futuro? Porque eu só tenho uma certeza. Você vai estar o tempo inteiro aqui. Quem está na mediana vai quebrar, que está na zona de conforto. Então, ou você está acelerado, o negócio está performando, ou você está fudido e seu negócio não está indo. Aí você tem que ter alguma coisa para... Ter respaldo, né? Ô, Léo, eu lembro que uma vez, em uma reunião, você falou o seguinte: chega uma hora que o dinheiro passa a ser abundante. E aí você não faz mais pelo dinheiro, você faz por outros motivos, né? Eu sei que hoje você empreende por N motivos, né? Enfim, não quero nem elencar aqui, mas eu sei que existem outras motivações que te faz empreender, querer multiplicar, escalar, chegar em outras vertentes, com método, com tese. Mas hoje, se o Léo Castelo decidisse parar, estaria garantido? Cara, estaria garantido. Estaria garantido. Eu acho que talvez pegaria alguns imóveis que eu investi e já tiveram a valorização esperada, venderia para investir talvez em imóveis começando o processo de valorização, continuaria no mercado imobiliário, um certo dinheiro investido para garantir o dia a dia, mas hoje se eu quisesse parar de empreender, eu poderia parar de empreender. Tem uma outra questão, Diego, que eu acho isso aqui muito importante. A gente está numa negociação muito pesada e você sabe dela. Eu não posso contar aqui no podcast. Se eu pudesse, eu contaria. Mas a gente está negociando uma operação gigantesca de varejo em 3 países, México, Argentina e Chile. Inclusive, tive uma reunião hoje, 11 horas da manhã. E aí, cara, quando você vai para esse modelo, que é uma negociação de quase 1 bi, que tem investidor junto, fundo de investimento mexicano, banco espanhol envolvido, e a primeira coisa que os caras querem ver. Deixa eu ver seu lastro. Deixa eu ver seu lastro. Então, olha só, sem ter um lastro de 1 bi de investimento, que eu não tenho 1 bi, mas eu tenho um valor significativo, os caras te perguntam assim, e você topa o skin the game? Ou seja, você topa colocar o que você tem em garantia, já que você está acreditando tanto assim no negócio? Então, olha só, você ter lastro empreendendo, muitas vezes pode te garantir ótimas negociações de médio e longo prazo. Então, tem mais isso aqui, que igual você citou o fato da praia ser o bônus. O bônus, né? O plus. O lastro para você fazer boas negociações, para mim é o bônus de ter negócios. E ter gerado esse patrimônio, né? Ter gerado patrimônio. Léo, e o que você daria de conselho pro cara que se despertou para isso, né? Eu quero investir em Itapema e Porto Belo. Você já falou, né, Léo, que você procuraria... Existem oportunidades em lançamentos que estão no início da obra, meio da obra, enfim. Mas o cara tá começando a entender o game e quer investir aqui. O que você dá de dica? Assim? O cara, sem querer puxar a sardinha pra gente. Mas eu preciso fazer isso.
porque a gente começou o negócio por isso. Primeira coisa, tudo que eu vou fazer na minha vida hoje, eu tento entender quem que tá por trás. Então, quando alguém vem com uma tese para mim, Diego, e fala assim, viu, isso, eu falo assim, quem falou isso? Porque para mim, quem falou ou quem construiu faz bastante diferença. Então, quando você monta uma imobiliária com você, que é um cara que já tinha experiência, mas acima de tudo é um cara que vem do mercado consultivo. O que é o mercado consultivo, pessoal? Uma pessoa que está predisposta a resolver situações para o cliente, não é vender. Não é vender, é sobre resolver as coisas que o cliente quer resolver. Jander com tantos anos, Cris, que é um cara que eu me relaciono há 15 anos, Thiago Concer. Concer jamais, eu conheço o Concer desde 2015, jamais entraria em uma sociedade se ele não acreditasse no que a gente estava fazendo. Sim. Então, o primeiro conselho que eu dou é, cara, você vai comprar um imóvel, procura uma empresa para te assessorar, que ela vai te assessorar de verdade. Por quê, Diego? Como qualquer mercado, você vai para o mercado de medicina. Pô, tem médico bom e tem médico ruim. Sim. Você vai para uma oficina de carro, tem uma oficina boa e tem uma oficina ruim. Aí, de repente, tem pessoas que falam, não, eu investi, não deu certo. Talvez você tenha sido mal assessorado. Sim. Então, primeiro ponto, procura uma boa assessoria. Segundo ponto, cara, para com essa procrastinação de falar que você não tem tempo, que você não tem dinheiro, que não é o momento certo, porque você está dando uma desculpa para você mesmo. Isso nada mais é do que uma desculpa que você está dando para você. E desculpa assim, Diego, mas quando eu olho para as teses, por isso que eu gosto de trabalhar em tese de investimento, eu falo, cara, é tanta gente que deu certo investindo, essa tese funciona. Então qual é seu medo? Seu medo talvez seja de dar certo, porque de dar errado, velho, pode procurar. Você não vai achar. No mercado imobiliário você não vai achar. Então, Diego, é um pouquinho quem assessora, é um pouquinho parar de dar desculpa e dar o primeiro passo. Quando você investir, comece investindo pequeno, compra o primeiro imóvel, prestaçãozinha. O mercado aqui tem uma coisa que eu adoro, que tem uns financiamentos direto com as construtoras. Lugar nenhum do Brasil tem isso. Os caras financiam em 120 vezes, né? Eu falo que Itapema e Porto Belo está dando uma lição para o Brasil, né? Porque o cara consegue comprar direto com a construtora, com uma entrada mínima, e aí ele parcela lá em 120, tem construtoras que parcelam em 140 vezes lá. Ou seja, o cara vai morar no apartamento... O imóvel vai estar valorizando. Valorizando. Ou ele pode, quando entregar as chaves, vender o imóvel, usufruindo do ágio que aquele imóvel gerou nesse período e fazer alavancagem patrimonial. Então, acreditamos por muito tempo que para comprar imóvel a gente precisava do governo, do banco, da Caixa, né? A gente precisava de incentivos, enfim... que não, e Porto Belo e Itapema está provando que não. Basta... aqui a gente está fazendo valer o capitalismo de verdade, né, Léo? Mercado muito sólido, né? Exatamente. Toras muito coesas entre discurso e execução. Muitos imóveis de muita qualidade. Diego, até uns 4, 5 anos atrás... eu conhecia Itapema, Porto Belo de forma moderada, né? Quando a 300G veio para cá, eu passei a frequentar mais, como consequência mais a casa do Cris, que já mora aqui há 12, 14 anos. E aí teve um dia, uns 4 anos atrás, que o Cris falou assim, deixa eu dar uma volta contigo na cidade. E às vezes, falar uma coisa importante para você que passa aqui na frente da BR, é diferente, tá? É uma coisa você tá olhando de fora da ilha, outra coisa é você estar dentro da ilha. Entra dentro de Itapema e Porto Belo e olha o que está acontecendo aqui. Cara, é absurdo. Porque quando a gente olha, você vem para ruas dentro de Itapema, eu moro em Joinville, que é a maior cidade do estado. Você entra dentro de Itapema, a impressão que tem é que Itapema é maior que Joinville. É verdade. Foi o susto que eu levei quando eu cheguei aqui. Cara, depois de morar 15 anos em Joinville. É absurdo. Falei, mas Itapema não é menor que Joinville? A impressão que tem é que é maior, né? Algumas ruas de Itapema,
você acha que tá em São Paulo, de tanto prédio. Cara, é absurdo o que tá acontecendo aqui. É verdade. Então, um baita de uma oportunidade, para mim, inclusive, que eu tô aproveitando com todas as forças que eu tenho aí para mim cada vez mais consolidar o meu futuro, Diego. E o conselho que eu tenho é, cara, começa agora, para de procrastinar, 3, 5, dependendo do bolso, 10 mil por mês. Você vai comprar um baita do imóvel, não vai se arrepender. Eu quero liquidar. Não existe mercado que tem liquidez igual esse mercado aqui. Verdade. Porque eu fico pensando, né? Moro em Joinville. Cara, Joinville, para quem que eu vendo o imóvel? Para quem mora em Joinville. Porto Belo, Itapema, para quem que eu vendo o imóvel? Para quem mora em Campo Grande, para os argentinos, para os chilenos, para quem mora em Porto Alegre, para quem mora em Cuiabá. Você vai lá no aeroporto de Campo Grande, que eu fui dar uma palestra lá esses dias, primeira coisa quando você olha um anúncio de uma placa de uma construtora aqui de Porto Belo. Aqui de Porto Belo. Eu falo, caramba, entendi. Nós vamos fazer um evento agora em junho em Guarapuava. Guarapuava, né? Legal. Ô, Léo, então, para finalizar, eu sei que você gosta muito do mercado imobiliário, gosta de investir aqui. Queria te dizer que eu tenho uma mosca branca dourada. Para encerrar o contrato que está aqui no meu bolso. Tá aqui no meu bolso. Léo, quero te agradecer. Eu sei o quanto seu tempo é precioso, é disputado. E mesmo assim você se dispôs. Veio de Joinville hoje, tá, gente? Saiu de Joinville 2 horas da tarde, né, Léo? Para chegar aqui e a gente fazer esse bate-papo. E eu sei que a sua maior motivação é atingir as pessoas, né? Seu alvo é ajudar pessoas, direcionar pessoas. Então, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui. Tem uma coisa sobre ajudar as pessoas, né? Eu fiz um negócio para você que gosta de vendas. Eu fiz um funil para identificar malandro. Opa, essa aí eu quero aprender. E eu vou te explicar o porquê. Teve um cara que chegou para mim e falou assim, poxa, cara, eu tô desgostoso com as pessoas. Tô contando isso porque você falou assim que eu gosto de impactar as pessoas, né? Uhum. E ele falou, tô desgostoso com as pessoas, cara, não entregam, elas são malandras. Aí eu peguei e falei assim, cara, mas que percentual que você acredita que seja malandro? A grande maioria. Eu falei, cara, não é. A grande maioria das pessoas são boas. Deve ter ali, deve ter 2%, 3%, que são os malandros mesmo, o cara que quer te passar a perna. A maioria é bem intencionada. Porra, o cara acordar de manhã para falar, vou passar a perna em alguém. Aí eu fiz um funil, que depois eu vou te apresentar, que ele tem 9 etapas. Que aí a gente sai fazendo perguntas, tipo assim, o fulano entrega aquilo que ele promete? Sim, não. Desce no funil, vai descendo no funil até chegar, entendi quem são os 2%. Essas são as pessoas que nem precisam me ouvir. Porque o Diego sabe, malandro, eu viro uma curva de 3 km para passar longe. Agora, para quem quer ouvir, um cara que veio falar a verdade, a minha verdade do que aconteceu na minha vida, eu faço bastante questão de mostrar para as pessoas, independente do estado que ela está atual, que ela também pode fazer na dela, e que às vezes algumas coisas que a gente coloca é uma desculpa que a gente está colocando na nossa vida. Cara, começa agora que vai dar certo para você também. Muito bom, Léo. Fechou, meu irmão? Tamo Muito junto. Obrigado. E para você que entendeu esse game e percebeu que pode ser uma oportunidade de ouro para você mudar a sua vida, transformar a sua vida, fazer patrimônio, ter um lugar esplendoroso para curtir verão com a sua família, comente aqui, nos chame que nós teremos o prazer, a honra de te prestar uma curadoria, uma consultoria e te direcionar para a melhor opção de investimento aqui no mercado imobiliário do litoral catarinense. Ô, Diego, patrimônio e matrimônio, porque a mulherada não quer mais homem quebrado não, tá? Muito bom. Verdade, né? Se você falar que você tem um apartamento em Itapema e Porto Belo, já metade do caminho já tá andado, hein? Obrigado, continue nos acompanhando e te vejo no próximo Selavicast.